relação à defesa aérea, você não precisa ter uma defesa aérea em cada cidade. Você tem que ter defesas aéreas em cada regiões. E aí você vai decidir qual bateria da defesa aérea você vai usar de acordo da onde o míssil está sendo lançado, para onde o míssil está indo, entende? Entendi. Essa é uma. Até por estratégia, né? E comenta um pouco dessa questão agora do Hezbollah no sul do Líbano, também entrando no conflito. Na tua leitura, eles aproveitaram outro conflito para poder causar um dano, ou você acha que tem uma articulação por trás também entre o Irã e o Hezbollah nesse conflito? Não, eu acho que o Hezbollah não tinha nenhuma outra opção. O Hezbollah é fruto do financiamento direto e apoio do regime iraniano, né? O Hezbollah está o tempo todo em contato com as guardas revolucionárias, que estão o tempo todo treinando, ajudando, dando apoio logístico e apoio financeiro para eles. É literalmente um exército do Irã, fora do Irã, composto por libaneses. É basicamente uma milícia armada do governo iraniano, financiada pelo governo iraniano, e a partir do momento que tem um ataque dessa magnitude contra o regime, eles se sentem na obrigação de fazer alguma ação para mostrar solidariedade, apoio e até mesmo poder sobreviver e dizer, eventualmente o regime sobrevive, eles poderem falar para o regime: a gente ajudou vocês, a gente também atacou pelo norte, a gente também lançou foguetes, porque o regime pode virar e falar: a gente gastou bilhões de dólares para vocês não fazerem nada para proteger a gente. É mais ou menos por essa lógica. A questão é que o Hezbollah, ao atacar Israel ontem ou anteontem de madrugada, eles jogaram um salvo de 15 foguetes contra o norte do país, e Israel que aproveitou a oportunidade deles terem iniciado para fazer uma larga operação contra o grupo e ainda tentar diminuir ainda mais o seu poder dentro do Líbano. Grande diferença, na minha opinião, um erro de cálculo, tá? Um erro de cálculo que o Naim Qassem, que é o secretário-geral do Hezbollah, cometeu, porque ao fazer essa ação, ele deu o pretexto que Israel precisava para continuar tentar destruir o que sobrou do grupo depois do cessar-fogo de 2024. A questão é que, dentro do Líbano, a situação política do Hezbollah é a pior de toda a história. O próprio governo libanês já fez declarações super importantes ontem e hoje, dizendo que prenderam pessoas do Hezbollah armadas, ilegalizaram as ações militares do Hezbollah dentro do território libanês, e agora acabaram de declarar que eles estão ilegalizando as ações militares das guardas revolucionárias do Irã dentro do Líbano. E pediram para todas as pessoas que fazem parte das guardas revolucionárias deixarem o país em 24 horas. Isso significa, e olha que os libaneses não são grandes fãs de Israel. O Líbano tem vários problemas relacionados em relação a Israel, não tem relações diplomáticas, tem um estado de guerra com cessar-fogo desde 1948, existem disputas territoriais na linha de fronteira, acabaram de fazer um acordo marítimo faz alguns anos, mas assim, não estamos falando de um governo que é amigável a Israel, mas acho que dessa vez algo mudou dentro do Líbano, porque o Líbano entendeu, o governo libanês que está, e desde o cessar-fogo, o Líbano estava sem governo, né? Sem presidente, sem primeiro-ministro praticamente, estava tendo governos super temporários, né? Até o cessar-fogo. Depois do cessar-fogo 4, o Líbano conseguiu formar um governo, e esse governo é um governo anti-milícias armadas dentro do Líbano. É um governo que está comprometido em desarmar as milícias armadas. É um governo que está comprometido em desarmar o Hezbollah. E que, se isso acontecer, o Líbano vai ser outro país. O Líbano vai poder fazer a paz com Israel, fazer um acordo com outros países, prosperar, trocar tecnologias para poder melhorar a vida dos próprios libaneses. No momento que o Líbano decide ilegalizar as atividades do Hezbollah militares no país, toda vez que o Hezbollah lança um foguete contra Israel, é uma ilegalidade perante a lei do Líbano. Isso nunca aconteceu na história. É a primeira vez que isso acontece, e isso pode realmente fazer com que o Hezbollah, de uma vez por todas, seja desmantelado, porque aí é uma ação política interna e aliada a uma ação militar de Israel, mesmo que Israel e o governo no Líbano não se falem e não tenham relações. A parte das consequências, isso é interessante, essa parte, né,
no Líbano, quando a gente olha para o outro lado do Oriente Médio, a gente tem visto um pouco do conflito se estendendo, às rotas marítimas. Então ali o Estreito de Hormuz está sendo bloqueado pelas forças revolucionárias. Inclusive o Omã também tem parte, grupos ali, insurgentes e tudo mais, que estão apoiando isso e estão ajudando a garantir esse bloqueio, né? O Iêmen, perdão, não o Omã, Iêmen, né? Que estão ajudando estão colaborando com esse bloqueio. Com esse bloqueio, se ele se estender esse bloqueio por muito tempo, aí eu entendo, né, que a gente vai ter um impacto, óbvio, já está acontecendo esse impacto aí no preço do petróleo, a OPEP tem se organizado e tudo mais para ver, essa é uma. As outras rotas também começam a ser prejudicadas, inclusive o próprio Irã começa a ser prejudicado pelo abastecimento de commodities, outros insumos. Então, assim, a extensão do conflito não é benéfica nem para quem está dentro do conflito, nem para quem está fora. Nesse sentido, você vê uma leitura da possibilidade desse conflito se estender para os outros países? A Europa agora está em discussão se apoia, se não apoia. A gente viu ali o presidente, primeiro-ministro na Espanha comentando um pouco do conflito. A União Europeia está comentando. Então, os países estão se olhando para dentro, como você bem comentou, para ver essa questão de apoios, refutando algumas lógicas que a gente via no passado. A China também entrando nesse contexto. Existe um potencial, seria o estopim de uma terceira guerra mundial? Isso ou você não vê por aí? Tende a se consolidar ou apaziguar esse conflito dentro do próprio Oriente Médio? O Estreito de Hormuz, o Irã bloqueou, mas os Estados Unidos já estão fazendo uma série de ações para tentar fazer com que não fique bloqueado. Mas a questão é que se o Irã bloqueia o Estreito de Hormuz, é um tiro no pé, eles estão se suicidando, porque o Irã precisa do Estreito de Hormuz para a sua economia. Então, se o Irã bloqueia o Estreito de Hormuz, o Irã não consegue também tirar petróleo. O Irã não consegue também exportar petróleo. Então, o Estreito de Hormuz também é importante para o Irã que ele esteja aberto. E o único problema que a gente tem agora, os Estados Unidos deu dias de que eles garantem a segurança dos navios que querem passar e tudo mais. A questão é que as empresas de seguro não estão autorizando. Porque as empresas de seguro estão falando para os navios, se vocês tentarem passar, vocês não têm mais seguro. E aí é uma questão de nenhum navio vai passar sem autorização da empresa de seguro, porque estamos falando de bilhões de dólares, se caso alguma coisa aconteça. Então, o problema é a empresa de seguros, não necessariamente algum perigo real que possa acontecer com os navios. Interessante. E André, eu também penso igual, né? Ficar muito parada vai travar a própria economia iraniana, não vai conseguir reagir. Então ele começa a ficar ambíguo, né, a extensão do conflito. Tem outra coisa que está correndo de pano de fundo, que tem a ver mais com os Estados Unidos, né? E eu vi que existem até críticas mais severas ali sobre o uso de inteligência para criar redes, né, de influência em Washington, né, e por parte de Israel, que alguns estão comentando ali. Eu vi algumas notícias, alguns comentaristas, né, mostrando isso. Você suspeita, né, que figuras ligadas ao establishment ali, talvez de Israel, poderiam usar essas informações comprometedoras ali, como o caso Epstein, né, que está explodindo, para ganhar o apoio dos Estados Unidos, né, dentro dessa questão ali do apoio a Israel? Seria meio que um jeito ali de trazer mais ainda os Estados Unidos nesse conflito? Por quê? Porque eu tenho visto os Estados Unidos recentemente rompendo relações longevas, principalmente com a Europa, né? Haja visto esse caso ali com a Groenlândia, Dinamarca, né? Inclusive com a OTAN, e que é um novo Estados Unidos, né? O Trump, eu nunca sei o próximo passo, né? A gente fica nessa incógnita. Como que você vê agora essa relação que é antiga também entre Estados Unidos e Israel e esse caso de fundo do Epstein rolando ali como dentro desse cenário? Eu não tenho uma opinião sobre. Assim, eu não acho que tem muito a ver a questão do Epstein com o que está acontecendo agora com o Irã. O Epstein é um criminoso, foi julgado, foi preso, ficou na cadeia, agora está saindo todos os files.
tá tendo um monte de revelações